Olá pessoal, Rafael Castro aqui. Esse é mais um vídeo para o canal Sandcastle. Hoje nós vamos continuar falando das figuras musicais. Hoje nós vamos ver as figuras que representam os sons, as figuras de nota e as figuras que representam os silêncios, as figuras de pausa. Bem pessoal, para falar das durações, né, a segunda propriedade do som que nós estamos vendo aí na série de vídeos, né, nós já vimos aí como é que se escreve as alturas nas partituras, né, as claves mais utilizadas e tudo mais. Hoje nós vamos falar das durações e como é que se anota as durações, tudo bem? As durações na partitura, elas são anotadas, escritas por figuras, tá bom? Que representam em notas que duram mais ou menos tempo, tudo bem? Então, notas que duram um tempo maior ou menor. Antigamente, as durações, elas dependiam muito do que se estava cantando, né? Do que estava sendo cantado. Poderíamos ter uma nota com a duração bem grandona assim, ó. Uma duração bem grande, uma duração pouco menor, tudo bem? Isso dependia do que estava sendo cantado, tá bom? Isso também foi mudando, né? Aqui o pessoal escrevia essas notas assim mais quadradonas. Hoje, né? No caso, né? Historicamente aí passou-se por um processo de começar a escrever as notas de um jeito mais arredondado, assim, né? Tudo bem? Então esses 4 desenhos aqui nós podemos utilizar para representar as notas, a duração das notas, tudo bem? Então vamos lá. Vamos supor que esse daqui a gente vai chamar de duração longa, tudo bem? Esse daqui, o superior aqui, o que está aqui em cima, a gente vai chamar de máxima. Bom, duração máxima. Esse outro é como se eu pegasse a figura longa, né, espremesse ela, vai ser a breve. Nós vamos colocar esse nome. E essa aqui que é o círculo, né, nós vamos chamar de semi-breve. Tudo bem? E nós vamos considerar o seguinte, que de todas essas, a máxima tem a maior duração e a semi-breve tem a menor duração. E como é que funciona essa relação de durações, né? A figura que está em cima, ela tem o dobro da duração da figura que está embaixo. Dessa maneira aqui, ó. Vamos supor que a máxima tem uma duração de 8 segundos. Eu vou usar aí como exemplo os segundos do relógio, tá? Depois a gente vai ver que na música pode-se utilizar os segundos, mas a gente utiliza outro tipo de contagem de tempo, tá bom? Mas vamos supor que a máxima tenha 8 segundos. Então a longa, ela vai ter metade da máxima. Ela vai ter metade de 8 segundos, que representa 4 segundos. E a breve, metade de 4. Seriam 2 segundos. E a semi-breve, apenas 1 segundo. Tudo bem? Isso aqui é um exemplo, né? Vou fazer outro exemplo aqui. Por exemplo, a longa, eu gostaria que a longa tivesse 12 segundos. Portanto, a máxima vai ter o dobro de 12, ela vai ter 24 segundos. E a breve vai ter metade de 12, né? 6 segundos. E a semibreve, metade de 6, que seria 3 segundos. Tudo bem? Então, as figuras musicais que representam os sons e os silêncios, né? A gente vai ver isso aí depois. Elas vão ter essa relação aí de dobro e metade do tempo, tá bom? Mas surgiu a necessidade, pessoal, de escrever figuras que representassem sons mais curtos, né? Então, o pessoal criou essa figura aqui, ó. Você faz assim um círculo e coloca uma haste ao lado. Você pode colocar a haste para baixo, né? Sempre que a haste for para baixo, ela tem que ser do lado esquerdo. Ou você pode colocar a haste para cima. Sempre que for para cima, tem que ser do lado direito, tudo bem? Essa aqui é uma figura que a gente utiliza mesmo. Ela é chamada de mínima. Tá bom? A mínima, ela vai ser metade da semibreve.
Portanto, nesse caso aqui, ó, a semibreve tem 1 segundo, então a mínima ela vai ter apenas meio segundo. Tudo bem? E no outro caso, né, como a semibreve tem 3 segundos, nesse caso a mínima terá 1 segundo e meio. Tudo bem? Então, é assim que se deu a progressão das figuras, tá? Vou colocar mais um exemplo aqui, vou colocar mais uma figura aqui. Claro que com esses números aqui quebradinhos vai ser difícil fazer a divisão aí para quem não tem facilidade com matemática. Mas se você quer treinar matemática, aqui está a chave do sucesso, tá bom? Treina matemática, treina divisão, multiplicação, tá bom? Dobros aí, vocês vão ver. Também dá para utilizar aqui base 3, né? No nosso caso aqui é base 2, né? Sempre o dobro ou a metade. Mas depois a gente vai ver a fórmula de compasso, também utiliza base 3, né? Ou 1/3 ou 3 vezes mais, tá bom? Ou triplo. Beleza? Então eu posso escrever uma figura mais curta ainda que a mínima, olha só. Vou fazer aqui a mínima, só que dessa vez vou preencher a nota, olha só. E posso fazer também com a haste para baixo ou para cima. Essa aqui, né, tem a breve, tem a semibreve e tem a mínima, vai ter a semi-mínima. Tudo bem? Para economizar aqui na escrita, cortaram um dos 2 mi's, né? Então a figura se chama, né, hoje em dia, semínima. Tudo bem? Então o nome da figura é esse daqui, ó, semínima. E a semínima tem a metade da mínima, tudo bem? Então se essa mínima aqui, ó, tem meio, né, a mínima tem meio, a semínima vai ter 1/4, tá bom? 0,25, 1/4. Ou, né, no caso, nesse outro exemplo aqui, se a mínima tem 1,5, a semínima vai ter 0,75. Tudo bem? Hoje em dia, pessoal, não se utiliza mais essas figuras aqui com a notação quadrada, tá? Essas figuras já caíram em desuso, não são mais utilizadas, tudo bem? E para falar a verdade, a breve também já caiu em desuso, faz tempo que eu não vejo uma breve numa partitura, tá bom? É bem difícil de encontrar partituras que tenham essa nota aí, a breve, tá bom? Hoje em dia, as partituras utilizam como nota mais longa, né, a nota com a duração mais longa, a semibreve. Tudo bem? Então, agora a gente vai ver aí uma tabela utilizando, né, a semibreve como a nota mais longa, e aí eu vou explicar essa tabela para vocês. E aí, galera, tá gostando do vídeo? É isso aí, então clica aí no curtir, compartilha esse vídeo com quem você gosta, tá bom? Nós vamos continuar e vamos ver uma tabela com as figuras musicais utilizadas hoje em dia, tá bom? A partir da semibreve. Bem, pessoal, nós temos aí uma tabela, tá? Essa tabela aí você pode procurar na internet como tabela de figuras, tá? Figuras musicais. Então nós temos aqui no primeiro item, né, as figuras que representam os sons, tudo bem? Então, como eu havia dito, a semibreve hoje é a figura que representa o som mais longo, tá? E é a figura que vai representar a nota, né? Ou seja, o som, quando nós formos tocar efetivamente, é um círculo, né? Aquela bolinha ali, sem ser preenchida, ela não pode estar preenchida, tudo bem? Também nós temos a figura de pausa, a figura que representa os silêncios, tá? Que é esse retângulo sustentado na quarta linha, tudo bem? Aqui está escrito valor, né? Eu gosto de colocar, não gosto de colocar valor não, eu gosto de escrever número apenas, número. Porque a gente às vezes confunde esse valor aqui, ele tem uma representação matemática também, tudo bem? Depois eu vou falar sobre eles quando nós formos falar sobre fórmulas de compasso, tudo bem? Esses valores aqui, nós vamos entender eles melhor, né? Se nós pensarmos que eles são apelidos para essas notas aqui, para o nome das notas, tudo bem? Então a mínima tem um apelido, né, o número 2. A semínima
o apelido ou o número 4, tudo bem? Então todas essas aqui, né, nessas 4 colunas, nós temos maneiras aí de representar as notas, tá bom? Então, por exemplo, falei aqui da semínima, né? A semínima pode ser escrita dessa maneira que está aí, com a haste para baixo, né? Ou conforme eu disse, né? Nós podemos escrevê-la com a haste para cima, dessa maneira aqui que eu fiz. A pausa, né? É essa figura esquisita aí que nós estamos vendo, né? Você que é professor de alfabetização ou professor de musicalização, um jeito bem tranquilo aí de ensinar as crianças, elas gostam muito, né? Ou quem está no processo de musicalização, é escrever dessa maneira aqui, ó. Você faz um Z e um C embaixo, tá? Essa maneira é aceitável, tá? Lembrando que essa forma de escrita aí vem desde antigamente, quando o pessoal escrevia com bico de pena, né? Naqueles caneta tinteiro, né? Hoje em dia, as partituras são escritas de maneira digital, né? É muito difícil escrever partituras para grandes grupos, né? Ou para pequenos grupos também, e à mão, né? A mão a gente só indica o treino, né? Se nós treinarmos a mão, nós vamos condicionar nosso cérebro a entender mais esse processo aqui dos símbolos, né? De escrita dos símbolos musicais. Tudo bem? Então, ó, nós temos aí a semibreve, a mínima e a semínima, que nós já havíamos visto antes. Aqui nós acrescentamos a colcheia, né? Que tem esse nome porque a figura dela tem esse colchetezinho, né? Essa bandeirolazinha aí, tudo bem? Essa figura também dá para ser escrita com a haste para baixo, tá bom? Nós podemos colocar a haste para baixo, porém o colchetezinho ele sempre vai ficar do lado direito, tudo bem? Tem uma exceção apenas, mas nós vamos ver essa exceção depois para não confundir aqui nossa cabeça, tudo bem? Tem também a semicolcheia, né? Lá nós tínhamos a breve, semibreve, mínima, semimínima, que virou a semínima, né? Colcheia, semicolcheia, da mesma maneira que a colcheia, dá para escrever a semicolcheia com a haste para baixo, mas os colchetes, né? Eles têm que estar sempre do lado direito, tudo bem? A pausa da colcheia e da semicolcheia é só acrescentar mais uma perninha, né? Mais um elementozinho desse daí que você vai ter a pausa das figuras, tá bom? Depois nós temos a fusa. A fusa tem esse nome porque é a fusão da colcheia e da semicolcheia, tá bom? Aí fica com essas 3 bandeirolas com 3 colchetes. Também dá para escrever a fusa para baixo, tá bom? Com 3 colchetes. E, por fim, a semifusa, que nós podemos também escrever, né? Podemos escrever aqui com a haste para baixo e 4 colchetes, tudo bem? Bem, pessoal, se você é professor de matemática, né? Professora de matemática está assistindo aí, ou mesmo você vai ensinar aí para os seus alunos, ou quer entender sobre as proporções, né? Então os números aqui, eles representam proporções, né? Por exemplo, a cada uma semibreve, nós vamos ter 4 semínimas, ou 32 fusas, ou 8 colcheias. É isso que quer dizer esses números aqui. Então, só estou citando isso aqui para tirar dúvida, né? Para a gente não ter nenhuma dúvida em relação ao significado dos números, né? Eu disse que são apelidos que depois, quando nós formos aprender as fórmulas de compasso, a gente vai entender com mais clareza, tudo bem? Então, a cada semibreve, a cada uma semibreve, nós temos 16 semicolcheias, ou 64 semifusas, 2 mínimas, tudo bem? É dessa maneira
que nós vamos utilizar aí e entender as figuras, tudo bem? Bem, pessoal, como vocês viram, essa aí é a nossa tabela, a tabela que é utilizada hoje em dia, né? A seguir nós vamos ver como se dão as proporções dessas figuras, tá bom? A distribuição matemática e proporcional dessas figuras. Bem, pessoal, aqui nós temos outra tabela, né? Aqui nós temos a visualização, conforme eu disse, né? Das proporções aí das figuras, né? Então aqui a cada semibreve, né? Que é aqui a figura que está mais acima, nós temos 2 mínimas, 4 semínimas, 8 cocheias, 16 semicocheias, 32 fusas e 64 semifusas, né? Nós podemos perceber que aqui, por exemplo, nas figuras que tem colchete, né, que tem essa bandeirola aqui, eles fizeram aqui nessa tabela, que também a gente procurou aí na internet, né? Na internet você pode fazer, conforme eu expliquei, pesquisa da tabelas de figuras musicais, né? Eles uniram aqui, ó, por exemplo, as colcheias de 2 em 2, né? Formando 8 colcheias, conforme a regra das proporções, né? Elas uniram as colcheias para esse travessão. Nós poderíamos escrever as 2 colcheias dessa maneira aqui também, ó. Em vez de colocar o travessão, colocar os colchetes separados. Mas escrever dessa maneira que está aqui, né? Dessa maneira que está aqui na tabela, é certo também. Eu poderia também unir quantas colcheias eu quisesse, desde que eu unisse elas, né? Com um travessão só. Tudo bem? Se eu tenho um travessão só, todas elas são colcheias. Belezura? Tudo bem? Da mesma maneira, as semicolcheias. Eu poderia unir, né, aqui 2 blocos, né? Só que teria que ter 2 travessões para representar aqui os 2 colchetes, né, da semicolcheia. Tá bom? E assim por diante. Nas fusas, 3 travessões, e nas semifusas, 4 travessões. Eu poderia escrever as semicolcheias, por exemplo, dessa maneira aqui, ó. Poderia colocar, aqui vou colocar as cabeças das notas aqui na linha, né? Eu poderia colocar separadas, ó, dessa maneira. Eu poderia unir 2, ó. Tudo bem? O importante aqui, nesses casos, né, é o número de travessões, né, ou o número de colchetes. Tudo bem? Esse número de travessões ou de colchetes é que vai definir para mim a proporção da nota, né? No caso, com um travessão ou um colchete, nós temos a colcheia. Com 2, a semicolcheia. Com 3, a fusa. E com 4, a semifusa. Tudo bem? Sem nenhum colchete ou travessão, né? No caso, nós temos a semínima, a mínima, a semibreve. A semibreve não tem nem haste, né? A semibreve não tem haste. A partir da mínima, nós temos essa haste lateral, que nós podemos fazer para cima, assim também, tá bom? Assim como na semínima, nós podemos fazer para cima também. Todas elas nós podemos escrever com a haste para cima ou para baixo, tudo bem? Lembrando, conforme eu disse anteriormente, a haste, quando for escrita para baixo, ela tem que ficar do lado esquerdo. E quando for escrita para cima, do lado direito. Essa é uma regra de escrita musical. Beleza, pessoal? E aí, galera, gostaram? Então, se inscreve aí no canal, clique em curtir, compartilha com quem você gosta. Esse vídeo ajuda bastante gente aí que não entende muito bem de música, está iniciando na música agora. Professores também que utilizam conteúdos de música nas suas aulas, tá? Professores de música que estão com turmas aí de musicalização, tá bom? Clica aí, comenta pra gente aí qual o conteúdo você acha que é interessante a gente colocar aqui no nosso canal. Deus abençoe e até a próxima.